eu vou fazer um projetinho de API, que é basicamente o meu trabalho de programação web da faculdade. E vou explicar o que eu vou fazendo aqui. Basicamente o que eu já fiz foi, como eu uso o gravador Windows Magia, ele só grava uma tela. Então basicamente eu já dei esse comandinho, que é do Composer, para criar um projeto de um Skeleton Symphony na versão 6.3. E aqui é o nome da pasta, que é basicamente, depois que dá um enter ele vai baixar todas essas pastinhas aqui. Aí depois a gente coloca CD e o nome da pasta que a gente acabou de criar. Eu, no caso, boto só AP2 e dou um tab ele autocompleto, por isso que ele tá com esse ponto aqui. Mas caso esteja só assim, ele funciona também. Basicamente eu coloquei code ponto pra vir pra pasta do projeto, que eu tava com várias outras. Bom, daí vamos lá. Depois que a gente cria o projeto e entra na pasta, tem que sempre lembrar de entrar dentro da pasta, senão vai dar ruim. Bom, daí depois que a gente deixa tudo certinho, a gente vai botar um composer, composer require ORM, que é basicamente para instalar os pacotes do ORM, que é basicamente o que controla o banco de dados. Aí vai baixar tudo certinho. Tá instalando, show. Aqui daí a gente bota Y, que é para ele setar, no caso, uma imagem Docker. Basicamente eu vou usar o Docker, daí eu preciso para fazer a configuração com o banco. Bom, depois que a gente já instala os pacotes do ORM, a gente vai usar o Composer Require Symfony barra maker, quase que eu esqueci. Esse último palavrinho eu não sei pronunciar, eu até anotei aqui para não esquecer. E __ dev, que é basicamente o gerenciador de dependências. E aqui esse dev é para setar como desenvolvimento. Depois tem o prod, alguma coisa assim, que daí é para produção. E tem outros lá que eu não, tem acho que mais um, se não me engano, só que eu não lembro de cabeça. Bom, daí a gente dá um enter e é pra funcionar. Aí funcionou, você não erra nenhuma letrinha. Aí show. Agora que a gente já baixou e setou ali como dev, a gente já tem aqui, eu vou fazer a configuração da imagem, que é basicamente eu vou configurar aqui a porta. Eu vou botar como 5432 para deixar padrãozinho. E aqui, bom, eu vou copiar aqui só para não dar erro ou qualquer outro tipo de Ctrl C. A gente vem aqui e seta, isso aqui é para setar. No caso tu vai estar liberando uma porta, caso tu deixe só a padrão aqui sem tá, no caso deixa só assim como vem, ele vai iniciar primeiro nessa porta aí, e depois quando tu for reiniciar o projeto ele não vai saber qual é que é a porta. Dá um erro lá meio louco. Já passei várias vezes esse trabalho aí, sempre é bom garantir que tu vai liberar essa porta aqui no teu computador. E aqui, caso aquele lá não funcione, a gente vem aqui e tira um tab. Tem que sempre lembrar, tipo, é na linha do Everment. Sou meio péssimo, eu não sou muito bom de inglês, mas é basicamente isso. Aí a gente dá um Ctrl V aqui, só pra eu vir parar a porta aqui, porque caso não funcione aqui, ele garante que aqui vai funcionar, no caso, basicamente. Bom, aí depois que a gente seta as portas aqui, basicamente nós temos que fazer a configuração do banco. Só minimizar um pouco isso aqui. Aqui eu vou estar usando o banco Postgres, não vou modificar. O nome do usuário vai ser app. Aqui basicamente é a senha do banco de dados. E aqui é o local que ele vai estar rodando. E aqui é a porta. E o nome do banco. Esse aqui basicamente é o usuário. E esse outro aqui é a senha. E aqui é para setar o TF8 para poder usar o negócio lá da língua portuguesa, negócio assim. Não sei bem detalhado o que significa. É basicamente isso. Bom, enfim. Daí aqui, como a gente setou como dev, daí aqui está na área de desenvolvimento, que é basicamente a criação do projeto. Da API no caso. Show. Caso tu fosse colocar em produção, daí se eu não me engano é prod, alguma coisa assim, de produção. Enfim. Bom, depois que a gente configura aqui, eu não vou mexer nada nessa parte de configuração. Caso fosse usar outro tipo de banco, era só, se fosse usar o SQLite, é só descomentar essa linha e comentar essa outra. Mas como eu vou usar o post, eu vou usar o padrão mesmo, eu não vou modificar. Depois a gente vem aqui, como eu estou usando o Docker, basicamente eu vou colocar o comandinho que é Docker Composer up -d, para não travar o terminal. Aí basicamente ele vai baixar as imagens. Tá, acho que eu errei alguma coisinha. Achei meu erro aqui. Basicamente eu coloquei um R.
Bom, aqui acabei colocando um R a mais. Né, só Docker Compose Up. Me enganei ali, botei um R a mais. Agora é para funcionar, basicamente. Tá. Esse erro aqui é porque meu Docker não tá rodando. Peraí que eu vou iniciar ele aqui. Aí voltando, a gravação parou de gravar aqui, não sei porquê. Acho que esse o Windows é meio bugado mesmo, o gravador. E eu não baixei outro porque, sei lá, esse aí já resolve meu problema. Enfim, vamos lá. Docker Compose Up -D. A gente dá Enter e cria a imagem. Basicamente é porque eu não estava rodando, eu só iniciei o Docker e iniciei qualquer container lá que eu tinha e parei já. Para rodar o Docker a gente precisa estar rodando um subsistema do Linux. Enfim, bom, bora lá. Para conferir a gente pode colocar Docker PS. Aí ele vai listar os que estão rodando, que é basicamente o banco de dados pro Postgres. E aqui ó, basicamente é o que aparece aqui ó. Eu não sei se é a versão ou que tá escrito versão. Basicamente acredito que seja. Mas é para conexão com o dbeaver lá e vamos colocar isso aqui. Aqui daí é, no caso, o ID da imagem. Caso alguém queira deletar o container, é só colocar docker rm e o ID do container, que é esse aqui. Só botando uma letra ele já basicamente deleta. Mas como eu não quero. Para colocar stop no container, basicamente é só colocar stop. Stop. E o ID do container, que é basicamente esse daqui. Para startar ele quando está desligado, basicamente se colocar só docker ps ele não vai aparecer porque não está rodando. Docker ps basicamente é para os que estão rodando. Daí a gente coloca ps-a. Aí ele lista todos. Ó, esse aqui é o que está rodando, que é na porta 5432. E se eu não me engano, o "-s ele lista quanto de armazenamento. Ele lista mais informações. Basicamente quantos MB tá pegando. Basicamente é quantos de espaço tá pegando no teu computador. Enfim, só umas diquinhas básicas aí do Docker, que é bem importante. Bom, depois eu mostro como ficou os dados no banco de dados lá no Postgres, com o dbeaver. E como faz a conexão também. Enfim, vamos lá. Agora depois que a gente inicia ali o container, que basicamente só para quem usa Docker, basicamente. Quem usa o champ daí basicamente é um pouco diferente. Enfim, é só alguns comandinhos que mudam, porque daí o banco de dados tu não vai estar usando da imagem Docker. E sim, tu vai estar usando um outro tipo. Eu não lembro bem certinho porque eu não uso, daí é mais complicadinho. Mas enfim, é barbadinha também. Bom, depois a gente vai fazer o que é basicamente o php bin /console. E basicamente se tu só colocar assim, ele já lista todos o que tu consegue fazer com esse comandinho. Que basicamente eu quero criar uma entidade. Cadê a entidade? Que é o make entity. Mas só pra mostrar que tem aqui. Ó, o make migrations que a gente vai usar daqui a pouco. Depois de criar as tabelas e make clear delete. Nossa, cadê esse? Aqui. Ó, make entity, que é o que a gente vai usar basicamente. Bom, depois com o comandinho, a gente vem aqui e bota make, entity, entity, que é a entidade basicamente. Aqui daí ele basicamente pergunta qual é o nome da nossa tabela. Eu vou colocar como usuário. Aí ele pergunta, lembrando, as propriedades que vão ter. Basicamente o ID a gente não coloca, porque ele já seta como automático. Depois eu mostro ali quando criar ali a entidade. A entity que fica aqui na SIC, esse entity. Ó, basicamente já criou aqui, ó. A repositor e a control a gente não criou ainda. Enfim, vamos lá, vamos criar. Basicamente eu vou criar 3 propriedades, eu acho. Basicamente um nome. Bom, eu não sei se... eu não vou criar em inglês. Enfim, daí aqui ele está perguntando se é uma string. Caso tu queira outro tipo de dado, é só tu colocar um ponto de interrogação, como está dizendo ali. E ele vai mostrar todos os tipos que tem. Não todos, mas basicamente uma boa parte. Enfim, eu não quero alterar, eu quero deixar como string, porque é um nome. Aqui ele pergunta quantos caracteres tem, que é aquele tipo varchar e entre parênteses a quantidade. Eu vou deixar como 255, não vou mudar. Aqui ele está perguntando se esse campo nome ele pode ser nulo. Basicamente, tu não pode ter um usuário sem ter um nome, então basicamente ele não pode ser nulo, então eu vou deixar como tá. Aqui ele pergunta se quer adicionar outra propriedade. Eu quero. Eu vou colocar então
Vamos lá botar o campo idade. Idade ele não pode ser, não é que não pode ser uma string, é melhor que ele seja um int. Então no banco de dados a gente costuma botar integer. Basicamente deu certo. Deixa eu só tô mostrando esses métodos aqui, que tem um método integer. Aqui ó, tem outros. Eu uso bastante esse integer. Bom, aqui tá perguntando se a idade pode ser nula. Eu também não quero que seja um campo nulo. Não faz sentido ter um usuário sem ter idade. Bom, aqui tá perguntando se nós queremos adicionar outro campo, outro atributo, quer dizer. Então eu vou colocar CPF. CPF basicamente vai ser um string, porque se eu não me engano, tipo, se não teria que usar só números, vai ficar meio ruim de enxergar. 255 caracteres. Eu vou pesquisar aqui quantos caracteres é um CPF, só pra garantir. Bom, pesquisei aqui. Basicamente são 14 caracteres, porque, tipo, vou dar só um exemplo. É 3, um tracinho, 3, outro tracinho, 3, ou é ponto aqui se não me engano. E depois aqui é um tracinho também e mais 2 números. São números aleatórios. Então basicamente eu vou colocar assim, eu vou colocar só números. Então, se não me engano é 14. Eu vou botar aqui só pra garantir, pra não dar erro. Tá, esse campo não pode ser nulo também, porque basicamente o CPF não pode ser um campo nulo. Aí, já adicionei 3, não vou adicionar mais. Então é só dar Enter. Ó, sucesso. Depois que a gente criou... Bom, então aqui na pasta Entity, a gente vai ter o usuário.php, que é basicamente a entidade. Aqui daí, basicamente, temos o ID, que ele gera automaticamente. Aqui, a gente não se preocupa com o ID. Aí, o nome que a gente criou, que também não pode ser nulo, nem o ID. E ele já vem como auto-increment lá, já tudo certinho no banco de dados. Aqui é a idade. Ó, como int, a gente botou integer lá, mas aqui já é int. Aqui, basicamente, ele vai fazer as partes do banco de dados ali. Bom, e aqui é repositor, que é basicamente onde vai executar os comandinhos do SQL no banco de dados. Depois temos a controller, que vamos criar agora. Aí a gente coloca php bin barra console espaço make 2 pontos controller. Aí a gente diz qual vai ser o nosso controller, que é basicamente o usuário. Tem que ser Pascal Case, que é basicamente as primeiras letras das palavras maiúsculas. Usuário controller. Aí aqui basicamente está perguntando o nome, então como eu estou criando o usuário, então é legal a gente colocar tipo usuário controller. Ó, ele já criou. Se eu não me engano, caso tu esqueça de botar o controller, ele basicamente coloca automaticamente, se eu não me engano. Ok, vamos testar com outro. Vamos botar home, que é basicamente, lembrando a primeira letra maiúscula. Ó, ele já seta automaticamente. Vou só deletar porque eu não vou usar aqui. Bom, depois de criar aqui, vamos configurar basicamente o banco e ver se vai rolar algum erro. Então é php bin barra console make migration. Bom, deu um errinho. Eu fiz as alterações e esqueci de salvar. Enfim, eu tirei o save aqui. Cadê o save automático? Save aqui, show. Esqueci. Ratei feio agora. Vou ter que deletar a imagem porque... Tá, peraí, deixa eu... peraí, eu vou parar pelo Docker ali. Ó, Docker PS. Deixa eu só limpar a tela primeiro. Aí Docker PS, ó, basicamente tá ali. Agora vamos... Sempre que for excluir um container, dá pra forçar a atualização, mas eu não lembro como é que é. Enfim, daí tem que colocar Docker stop e o número, o ID do container, que é basicamente se tu botar só as primeiras 2 letras ele já pega, porque só tem esse rodando. Ó, daí a gente coloca, ó, já está, stop, beleza, agora a gente confere, ó, agora já não tem nenhum rodando.
Caso queira conferir, é só colocar docker ps-a. Aí ele seta até os que estão parados. Ó, o que eu criei agora por último era o 05. Aqui, ó. Ele já parou de rodar. Show. E para excluir um container, basicamente a gente coloca docker rm e o id do container, que é 0534. Eu botei só os primeiros 4 ali, porque não tem outro como MD. Então basicamente ele vai deletar aqui. Show. Agora vamos colocar limpar a tela. Docker ps-a. Já não vai estar mais ali. Ó, deletou aquele D. Basicamente agora é só a gente colocar um docker -s docker compose up -d. Tá, peraí. Docker compose, em vez de digitar de novo. Bom, daí limpei a tela aqui. Enfim, vamos colocar que é docker compose, sem o R dessa vez, up -d. Aí basicamente vai criar. Vamos botar um docker ps para ver se ele tá rodando. Ó, rodou, agora rodou com um ID diferente. Basicamente agora é para funcionar. Então vamos lá. Docker. Não é docker, é php. php bin /console. E agora a gente coloca make migration. Ó, agora foi. Era basicamente. Eu esqueci de salvar aqui. Aqui eu tirei para fazer um outro projeto de uma outra cadeira, daí acabei esquecendo de colocar. Aí eu tava fazendo as alterações, mas não tava alterando no projeto em si, no caso. Show. Depois ele já basicamente coloca o próximo comando que a gente já deve colocar logo em seguida, que é php bin /console doc trine 2 migrate. Aí ele vai perguntar se tem certeza. Basicamente eu tenho. E sucesso. Show. Aí basicamente a gente... esqueci de falar. Quando a gente roda aquele primeiro comandinho, esse php bin /console make migrate, ele cria um arquivinho aqui da versão para criar o banco de dados em si. Ó, create usuário, ó, create table, que é para criar a tabela. Daí o id, int, not null, o nome, o varchar. Caso eu queira alterar, é só alterar, mas enfim, acho que tem que alterar aqui na entity também. Aqui ele bota todos os campos que a gente colocou, ó, nome, idade, CPF. Ó, ele seta como primeiro key o id. E auto incremente. Ele bota todas as informações necessárias. E quando a gente roda daí esse outro comandinho aqui, que ele já praticamente coloca aqui pra gente já colocar, ele basicamente vai lá no banco de dados e coloca toda a tabela lá, seta tudo certinho. Basicamente agora quando a gente criar o método de criar um novo estudante, basicamente é pra já estar salvado no banco lá. Bom, mas vamos configurar tudo certinho aqui, depois a gente testa o banco de dados. Lá no banco de dados no TheBeaver e no Postman, pra ver se rodou tudo certinho. E depois a gente vem na controller. Basicamente aqui ele já dá um preview de da rota usuário tá funcionando. Aqui daí a gente, primeiramente é legal a gente na linha 8 dar um enter. E já, como eu vou sempre definir a rota como usuário, eu basicamente não preciso ficar colocando usuário, é só setar ela aqui de primeiro. Daí aqui não precisa mais desse usuário. Aí vamos começar com os métodos. Basicamente agora eu vou criar um novo usuário. Criar novo usuário. Aí um método que ele vai estar usando, ó, ele já até, basicamente eu estou usando uma extensão que ele basicamente autocompleta. Basicamente vamos começar com, no caso de salvar o usuário, que basicamente não é get, é post, geralmente, que daí vai estar enviando os dados para salvar com o post. Basicamente é legal sempre colocar em letras maiúsculas. Aí aqui a gente declara public function, daí o nome do método vai ser novo usuário. E vamos receber por parâmetro aqui o entity
Entity Manager. Entity Manager Interface. Entity Manager Interface. Ele basicamente já autocompleta aqui como a gente deve usar. Show. É muito massa esse método de autocomplete. Te dá várias dicas. E um request. Request recebendo a variável request. Aí. Show. Aqui, ó. Acabei esquecendo aqui, isso é letra maiúscula. Request, show. Daí tá. Aqui, basicamente esse return aqui deixamos pro final. Vamos lá para criação do método. Eu vou fazer como ele já deu uma dica ali. Bom, aqui ele já basicamente vai dando uma dica, mas eu vou fazer conforme aprendi. Deixa eu só... Eita, peraí. Aí. Aqui daí a gente declara uma variável parâmetro. Parâmetros. Recebe um JSON. Decode. Aqui ele já basicamente coloca pra gente. Show. Depois, basicamente a gente vai colocar uma variável student não, uma variável. Depois a gente coloca o som de dólar e uma variável usuário. Recebendo um new usuário. Aí, show. Daí aqui a gente criou o objeto. Aqui daí a gente coloca usuário apontando, que é basicamente o ponto das outras linguagens, a maioria pelo menos. Daí a gente bota set nome, que é basicamente para setar um nome. Aqui ele já autocompletou. Daí aqui parâmetros, e a gente tem que informar como é que vai vir os dados. Parâmetros com sheets, e aqui é nome, que é basicamente como a gente vai declarar lá no Postman depois. Aí depois é um usuário, a variável de usuário, de novo apontando pro set idade. E a mesma coisa, até já autocompletou ali. Aqui a gente coloca idade. E o último, o set CPF. Aí aqui vai ser CPF. Aí depois a gente vai ter que persistir esses dados no banco de dados. Deixa eu só reduzir esse negócio aqui, eu não vou usar o terminal agora. Show. Daí a gente vai colocar a variável em apontando para um método persist o usuário. Show. Depois que ele persiste, ele já basicamente mostra aqui o comandinho, que é esse flush para liberar o banco de dados. Aqui, ó, um errinho que eu cometi. Basicamente, quando a gente coloca tipo requests aqui, é legal a gente dar um enter para ele usar aqui em cima. Basicamente, eu só digitei e acabei esquecendo. O usuário. Vamos ver. Resolveu. Quando a gente só digita e não dá enter ou um tab para autocompletar, daí ele já melhora ele já importa ali tipo o request, o usuário da classe. Bom, esses outros aqui eu não lembro bem o que é, mas enfim. Bom, depois, como esses métodos vai estar recebendo lá, a gente vai estar enviando como post, ele basicamente aqui ele vai saber que é para cadastrar, para criar um novo usuário. E, bom, agora a gente vai fazer o de mostrar os usuários, que basicamente é com o get, que ele basicamente já colocou para nós. O nome vai ser pegar todos, acho que é todos usuário. E basicamente daí depois a gente cria o public, o modificador de acesso, public
function e o nome. Aqui ele autocompletou. Que ele basicamente tinha autocompletado, mas ele é usuário repository, recebendo daí a variável. Aqui eu botei para ele autocompletar, mas esse request você não precisa, basicamente, porque a gente vai estar só pegando os usuários. Show. Daí depois a gente tem que abrir chaves e a gente vai colocar daí a variável student. Opa, esqueci do sinal de dólar. Sinalzinho de dólar e o usuário. Usuário. Variável usuário recebendo um usuário repository. Então já autocompletou. E ele já está sugerindo o próximo comandinho, que é o find. É um método mágico. Show. Basicamente, daí a gente é só retornar. Ele já basicamente coloca aqui pra gente. Return this JSON usuário. Aqui ó, eu acabei esquecendo. É get. Porque vai estar pegando os usuários e... Show. Aqui ele tá com errinho, eu vou ter que ver o que é. Show. Tá. Vamos colocar em inglês só pra não dar erro aqui. Aí, show. Aqui eu acabei esquecendo, é find all, que é basicamente pegando todos. É um método mágico esse aqui. Bom, agora a gente vai criar o usuário edit. Bom, ele já basicamente coloca. Aí, agora vai ser barra e o ID, que a gente vai precisar informar. ID. Show. O nome eu vou manter em inglês. Edit. Usuário. E o método vai ser put para edição. Show. Tipo edição. Depois é public. Só vou completar aqui para ele. Public function. E edit. Usuário. Show. Daí entity manager interface em requests. E aqui agora a gente vai ter que passar o ID dele, que é basicamente um int ID. Ele já basicamente colocou ele. Aqui a gente abre chaves e cria um usuário um usuário usuário repository. Ele já até mostrou ali para selecionar. Aí, recebendo o que a gente recebeu por parâmetro ali. É variável em. Só dar um espacinho aqui. Depois a gente aponta daí, que é basicamente o ponto para a gente acessar os métodos e que daí a gente vai apontar para o get repository. E ele já basicamente coloca ali, que é basicamente usuário class. Bom, aqui daí a gente cria uma variável, ele já basicamente colocou ali para o método mágico para basicamente buscar pelo ID.
Depois a gente cria uma variável parâmetros. Basicamente a que a gente criou lá em cima. Recebendo o que é ali, ó, já autocompletou. Show. Depois a gente vai colocar, já até mostrou ali como é que deve ser. Basicamente usuário, variáveis usuário, aponta para get não, set name, não. Aí, basicamente ele já autocompleta ali. Show. Daí agora a gente vai botar uma variável usuário, de novo, apontando para set idade. Ele já basicamente colocou ali idade. E o último, ele já basicamente colocou ali CPF. Que é o que a gente vai estar colocando lá para enviar via JSON. Bom, depois que a gente já setou aqui, a gente coloca a variável em. Basicamente ele já colocou ali também, persistindo os dados do usuário. Show. E depois um flush para liberar o banco de dados. Opa. Variável, só para ele autocompletar ali, apontando para flush. Aí, show. E depois a gente coloca, ele até colocou ali, só que em vez de retornar o usuário, a gente vai retornar uma mensagem. Usuário editado, atualizado. Atualizado. Show. Aqui. Acabei esquecendo de trocar nos outros. Acabei esquecendo aqui de, no caso, trocar aqui. Botar usuário cadastrado. O usuário salvo. Usuário salvo. Show. Tá. Aqui tá tudo certo. Usuário atualizado. Aí, show. Agora a gente vai basicamente criar um método delete. Vamos copiar aqui, só para adiantar um pouco. E Ctrl V. Aqui de remove ou delete de usuário. Aqui basicamente vai estar recebendo um ID também. Aqui daí não vai ser edit, vai ser delete. Usuário. Método vai ser delete. Aí, show. Agora a gente basicamente precisa alterar aqui, que agora vai ser remove do banco de dados. Aqui vai ser usuário deletado. E agora não vai mais precisar desse daqui. Basicamente a gente vai criar um if usuário. Não, ali tá colocando para nós, mas é basicamente is underline null e a variável usuário. Ali ele já autocompletou. Show. Daí abre chaves e vamos dar um enter aqui e basicamente retornar return this, variável this. Só dar um espacinho aqui, apontando para um JSON. Aqui basicamente se o campo for nulo, ele vai retornar essa mensagem aqui, dizendo que o usuário já foi excluído. Usuário já foi excluído. Aí, show. Tá, peraí, esse campo aqui não vai precisar, porque é de exclusão. Tá. Basicamente eu acho que é isso daqui. Show. Deixa eu só conferir essa
Tá. Show, basicamente tá pronto. Tá, agora eu vou ir lá pro Debeaver para mostrar. Ah, lembrando, é importante colocar PHP menos S maiúsculo 0.0.0.0 e a porta que tu vai querer liberar para. Opa, coloquei errado. Eu vou liberar a 8000 menos de public. Aí ele tem que estar escrito aqui a versão do PHP, que é 8.2.4, aqui eu estou usando, que daí ele liberou na porta 8000 e está startado. Show, agora tu já consegue acessar do Postman ou do próprio navegador. Show, agora eu vou lá pro Debeaver. Bom, aqui é o Debeaver. Quando abre ele é basicamente isso. Bom, eu excluí aqui os outros bancos que eu tinha. Bom, e vamos fazer conexão. Ó, basicamente a gente clica aqui nessa tomadinha aqui para fazer uma nova conexão. Ó, eu escolhi o banco que eu vou querer usar, que é o que eu já tenho a imagem lá, que é o Postgres. A gente avança. Aqui daí a gente tem que colocar basicamente, ó, o nome do banco de dados lá é EP. A porta já vem por padrão, mas caso sete outra tem que colocar daí a outra. Como eu estou usando essa, não vou precisar modificar, que é a padrão do banco. Aqui a senha do usuário lá, é EP. E peraí que eu tenho que pegar a senha, que é aquela que eu mostrei do... Show, peguei lá. Colar, tá. Peraí que não tá colando. Vamos ver se agora vai. Deixa eu cancelar aqui de novo. Ó, basicamente a senha é essa daqui, ó. Show, vamos fazer a conexão de novo. Banco, app, usuário, app. A seção é a 15, que é aquela lá que eu mostrei a versão. Bom, vamos colocar na mão, já que não tá indo. C. Aí foi. Tá, o host, localhost. Lá era outra, mas acho que funciona. Bom, aí a gente sempre que colocar as configurações é legal testar aqui. Ó, funcionou. Conectado. O banco ele tá criado aqui, ó. Banco de dados. Aí vou mostrar as tabelas ali. Public, ó, usuário, a tabela usuário que a gente criou, ó, e os dados, que basicamente são, tá, deixa eu abrir mais um pouco aqui, ó, o ID, que ele já vem por padrão, o nome que a gente setou como 25 caracteres, como varchar, a idade como o int, que lá nós botamos um integer, e o CPF como varchar de 15. Aí todos os dados vão vir pra cá. Show, agora vamos lá pro Postman. Basicamente aqui eu tô fazendo e acabei esquecendo de gravar, mas basicamente eu já fiz aqui, onde, aqui eu vou explicar o que eu já tinha explicado, né, no caso. Aqui eu criei uma variável host, onde vai receber sempre esse http localhost 2.8000, que é basicamente o que eu vou estar acessando no navegador. É uma coisa que vai repetir sempre. Daí basicamente criando uma variável, tu só instancia ela depois, com duas chaves de host, olha, já informa ali. Daí /usuário. Como eu já tinha feito aqui, basicamente aqui ele já traz os dados. Eu vou zerar os dados ali só para mostrar. Delete 2 e 3. Tá, agora se eu vim aqui não é para ter dados nenhum. Show. Vamos começar agora como eu iria. Basicamente a gente coloca duas chaves host /usuário e o método post, que é para enviar. Aí quando for post ele vai entender que é para salvar no banco e vai... Aqui, ó, vou mostrar. Vou botar Clayton 1, 23 e aqui é o CPF, eu não vou mudar. Enfim, aí tem que lembrar sempre, tipo, tem que vir no body, na parte de run e selecionar o JSON, que é o método que a gente vai estar enviando. Aqui a gente coloca os dados, o nome, a idade e o CPF, que foi o que a gente criou. E quando a gente clica em send, a gente está enviando. Daí ele retornou o usuário salvo, então significa que deu certo. Aí a gente vem aqui, agora está vazio, e tem o ID. No caso, aqui o ID está número 4, porque basicamente eu já fiz alguns testes, mas eu esqueci de gravar.
E aí eu acabei modificando um negócio lá no código que eu acabei esquecendo de mostrar. Eu vou depois voltar lá e mostrar. Aí basicamente agora a gente consegue salvar e ver os dados. E agora vamos testar o atualizar. Atualizar a mesma coisa, só que com a diferença que a gente tem que passar o ID. Como aquele ID é 4, então a gente tem o 4 aqui. Vamos lá, no caso aqui é um teste que eu já tinha feito antes. Não tá igual aquele CPF. Então, aqui, olha, eu passei o ID 4 e os dados novos. Ó, vou deixar só Cleito. 23, vou trocar aqui. Vou botar 24. E usuário atualizado. Então agora se a gente vir aqui no... E, ó, ele atualizou. E para excluir os dados, basicamente a gente informa o ID do... É só o ID. Que basicamente exclusão é um método mais simples. Que a gente clica, ó, e caso a gente queira excluir o mesmo dado duas vezes, se o usuário clica por sem querer, vai retornar uma mensagem dizendo que o usuário já foi excluído. Basicamente esse daqui era o trabalho. Agora eu vou lá mostrar no código o que eu fiz de mudança lá. Bom, aqui no código o que eu alterei, que eu acabei... Eu achei que tava gravando, mas não tava. E eu acabei esquecendo no primeiro vídeo. Aqui na... Deixa eu só fechar, ó, na Student Control. Aqui eu tinha colocado usuário, mas é usuários, no caso porque é mais de um, que vai estar retornando todos. E aqui no Student da... Student não, eu tô aqui na usuário, na entity, eu criei uma função JSON serialize, que é para exibir, tipo, ele vai pegar o ID, o nome, a idade e o CPF, e vai exibir lá quando a gente pede para exibir os dados que tem salvo no banco. E aí a gente só menciona aqui implementos JSON serialize, e tem que ver se ele está usando isso aqui. É só no caso dar um enter, que ele já bota esse use aqui. E basicamente vai funcionar. Show. Daí esse basicamente é o projetinho, ó. Daí aqui, uma outra coisa, ó, tipo, as inserções, fica tudo salvo aqui, ó. Post, ó, get, put, ó, o ID do usuário, ó, get, e o delete, que foi o último que eu fiz. Para parar a aplicação é só dar um Ctrl C. Aí. Show. Basicamente esse foi o projetinho.